Graça e paz, irmãos. Tomaram café hoje? Graça e paz. Aleluia. Irmãos, eu sempre fui péssimo estudante. Eu vou ser bem sincero para os irmãos. Eu não gostava de estudar, não gostava de ir à escola. E meus pais, eles sempre tiveram um problema comigo na escola. Sempre. Porém, agora eu tenho que estudar, querendo ou não, eu sou obrigado a estudar. Então, eu tive que fazer uma pesquisa para mim poder preparar essa mensagem. E eu tentei descobrir, porque era uma das matérias que eu mais detestava na escola, que era biologia. E quando eu comecei a ir para o Havaí, eu sou o residente da Califórnia, mas eu moro lá também. Eu gosto de pelo menos uma vez por ano para lá. E eu começou a despertar em mim a paixão pela biologia marítima, que é o estudo que eles têm lá sobre os peixes, o mar, sobre tudo que tem lá. É a coisa mais fascinante quando você entra no barco e você começa a ouvir eles falarem sobre biologia. E o que seria a biologia? A biologia, na realidade, é a ciência que estuda a vida e os organismos vivos, sua estrutura, seu crescimento, funcionamento, reprodução, origem, evolução, distribuição, bem como suas relações com o ambiente entre. Então, isso é biologia. E uma das coisas que mais me fascina do mar é o tubarão. E quando nós falamos de tubarão, nós entendemos que o tubarão ele é um dos maiores predadores que tem no oceano, principalmente quando se refere ao tubarão branco. Para quem não sabe, o tubarão branco, a fêmea, ela é maior do que o macho. Ela fica bem maior. Ela chega a atingir um tamanho de quase 8 pés. Já pensou? Você dá de cara com um tubarão branco, uma fêmea de 8 pés dentro d'água? Já pensou? Ela atinge uma velocidade de 25 milhas em um curto espaço para atacar suas presas. Vocês já viram aquele, no Discovery, acho que é Discovery Channel, uma vez por ano eles têm o Shark Week, que eles chamam, que é o final de semana só para falar sobre tubarão. E o tubarão branco subindo debaixo d'água, ele subindo com a foca na boca. Vocês já viram isso? Já pensou você dentro d'água e aquele tubarão vindo a 25 milhas por hora? Ou seja, o tubarão branco ele é um dos maiores predadores que existe. Ele só é menor do que a baleia branca, a baleia azul, perdão, que ela atinge 20 metros. E é aquela baleia que abre a boca assim, fica parecendo uma flor dentro d'água. Então o tubarão ele só fica menor, baixa só um pouquinho. Ela só fica menor, então, o tubarão branco ele só fica menor que a baleia, né? Ou outras coisas que nós não sabemos que possa existir no oceano, né? Porém, o tubarão, quando ele é tirado do ambiente natural dele, ele deixa de ser um predador para se tornar uma presa. O predador, o tubarão branco como predador dentro d'água, ele é algo basicamente imparável. O tubarão ele é um tanque de guerra, vamos dizer assim, dentro d'água. Ele basicamente não tem predador para o tubarão dentro d'água. Porém, fora da água, quando ele é tirado do ambiente que ele vive e ele é colocado na terra, ele deixa de cumprir o propósito dele dentro d'água. Porque o tubarão, o propósito dele é o quê? Viver aonde? Na água, no mar. Então, quando você pega o tubarão e tira ele deixa de influenciar o ambiente que ele está, para ser influenciado pelo ambiente que ele é colocado. Nós estamos entendendo? Então, quando ele está dentro da água, ele é um influenciador. Mas quando ele é retirado do mar e colocado na areia ou pendurado no
barco, ele deixou de ser um influenciador para se tornar um influenciado pelo quê? Pelo sol, pelo calor, pelo que está em volta dele. Então eu e você, nós somos chamados para viver dentro de um ambiente de poder. E quando nós saímos desse ambiente, nós deixamos de ser influenciados pela unção de Deus para ser influenciadas pela unção que o mundo traz. Vocês, não sei se vocês sabem, a unção, ela é algo que vem da parte de Deus, mas também existe a influência que o mundo pode trazer nas nossas. Quando nós somos tirados do ambiente que Deus nos colocou e saímos para o mundo, como acontece com muitas pessoas, nós passamos a ser influenciados com unção que não pertence para Deus lá fora. Por isso que existe aquele ditado entre os crentes que diz assim: quando você tira uma brasa do fogo, a brasa se apaga. Já ouviu falar isso? Então, quando nós saímos do ambiente da igreja, quando nós deixamos o ambiente da igreja, nós apagamos. Nós deixamos de viver o sobrenatural de Deus para passar a viver o natural do mundo. Deus não nos chamou para que nós vivamos do natural, mas do sobrenatural. Quando nós somos retirados do ambiente da igreja, quando nós deixamos de congregar, nós passamos a ser influenciados por outra coisa e não Deus. Por isso que o escritor de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz a seguinte coisa: não deixemos-nos de nos congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia, o quê? Qual dia é que ele está falando, o escritor? A volta de Jesus. Ou seja, quando nós saímos do ambiente da igreja, irmãos, quando eu falo igreja, eu não estou falando dessas 4 paredes, porque muitas pessoas confundem igreja com prédio, ok? Igreja é o âmbito, esse âmbito é a comunhão entre os membros de Jesus. Isso é ser igreja, isso é igreja. Então, o que o escritor está dizendo, não deixe de congregar, ou seja, não deixe de estar com os membros, porque a partir do momento que você deixa de viver nesse ambiente, você vai estar sendo influenciado de alguma maneira ou por alguém em outro lugar. Então, eu e você, nós temos que estar debaixo do quê? Dessa unção, da unção que existe no prédio. Não no prédio, na igreja, não no prédio, no corpo de Cristo, entre os membros, entre a família de Jesus. É isso que o escritor está dizendo. Então, existem unção ou unções que nós caminhamos debaixo dela. Existem diferentes tipos de unções. Aí minha pergunta para você: qual é a unção que você tem caminhado debaixo? Qual é a unção que está sobre a sua vida? Essa semana, enquanto eu preparava essa mensagem, Deus falou comigo de 3 unções diferentes. Mas todas debaixo de Deus, ok? A unção de Deus, mas 3 diferentes. Tem mais. Mas ele falou comigo especificamente sobre 3. E a primeira delas, ele foi muito claro comigo, fala sobre a unção por associação. O que seria associação? Eu já tenho falado muito sobre associar-se com pessoas, com quem você caminha, quem é que você está caminhando lá fora. Isso é uma associação, você se associa com alguém e você representa aquela pessoa. É aquela pessoa que vai influenciar você. É aquela pessoa que vai determinar quem você é. Aonde você vai chegar. As nossas associações, elas falam muito
de quem nós somos e o nosso caráter. Não sei se você sabe disso. As pessoas que você caminha vão olhar, as outras pessoas vão olhar para você. Esse fulano é igual Bertrand. Joãozinho é igual Roberto. Por quê? Porque caminham juntos. Eu já dei esse exemplo, por exemplo, se você pode não ser um traficante, mas se você caminha com um traficante, nos olhos das pessoas, você é um traficante. Por quê? As pessoas não se importam se você é ou não. As pessoas vão falar o que eles estão. Então a associação, ela fala muito de quem nós somos. Com quem nós associamos, com quem nós caminhamos, fala demais com quem nós vamos nos parecer amanhã. Porque as pessoas que nós nos associamos, elas podem nos aproximar de Deus, quanto nos afastar de Deus. Isso é muito forte. Entenda. Os discípulos, quando foram chamados por Jesus, eles receberam autoridade. Mas por que eles receberam autoridade e poder da parte de Jesus? Porque eles se associaram com Jesus. Jesus se tornou o influenciador deles. E a unção que estava sobre Jesus foi passada para quem? Para os discípulos. Por quê? Porque eles se associaram com Jesus. Eles começaram a caminhar com Jesus e viver o propósito que Jesus tinha para eles. Quando você deixa de caminhar com Jesus para você caminhar com pessoas que vão levar você para lugares que você não quer ir, porque eventualmente é isso que vai acontecer. Ah, eu não sou influenciável. Não, todo mundo é influenciável de alguma maneira. Todos nós recebemos uma certa influência de alguma maneira de alguém, por mais que nós digamos que não. Todo mundo vai receber uma influência. Você pode bater o pé. Eu tenho cabeça feita. Não. Mais cedo ou mais tarde, você vai ser influenciado. Lá em Lucas, capítulo 9, os versos 1 e 2, a Bíblia diz, olha só. Tendo Jesus feito o quê? Aí ele diz o quê? Deu-lhes poder, ou seja, depois que Jesus chamou, convocou, escolheu, se afiliou, se fizeram um, com o mesmo propósito, foi que Jesus deu o quê? Poder e autoridade. Irmãos, não adianta nós queremos unção, não adianta nós queremos poder de Deus, se nós não somos afiliados com Cristo. Se nós não estivermos debaixo da unção dele. Se você quer a unção de Deus, você precisa se associar a Cristo. É a Ele. Não adianta você se associar com pessoas que não têm nada para oferecer para você. Por quê? Eles não vão te levar para Deus, eles vão te distanciar. Quando você anda com pessoas que estão cheias de Deus, cheias do poder de Deus, eles vão te aproximar de Cristo, eles vão te levar para perto do Senhor, eles vão influenciar a tua vida de tal maneira que você vai começar a viver aquilo que você foi chamado para viver. Por isso é que nós temos que nos associar com pessoas mais crentes que nós, mais santas que nós, pessoas que conhecem a Deus mais do que nós conhecemos, pessoas que têm mais intimidades com Deus do que nós temos. Porque é só assim que eu e você poderemos nos aproximar cada dia mais do objetivo que nós fomos chamados para viver. Quando nós nos associamos com pessoas que vão levar a nossa vida para mais perto do Senhor. Entenda, os discípulos se associaram a quem? A Jesus. Paulo se associou a quem? Aos discípulos.
e foi associado com Jesus. E olha o que aconteceu com Paulo, com a associação que ele teve com os discípulos. Atos capítulo 19, 11 e 12. Coloca aí para mim. Vivi, por favor. Atos. Depois da associação de Paulo com os discípulos, olha lá. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, ou seja, coisas sobrenaturais. O próximo. A ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Você está vendo como a unção de Deus é como uma cachoeira? Ela vai escorrendo de um para o outro. Por quê? Por causa da associação. Porque você está se aproximando, porque o Alex está cheio de Deus. Vem aqui, Alex. Isso que é interessante. O Alex está cheio de Deus. A unção está sobre a vida dele. Eu, não tenho unção. Eu me aproximo desse homem, começo a caminhar com esse homem, começo a respeitar a unção que está sobre a vida dele. Sabe o que vai acontecer? Do mesmo jeito que o óleo escorria pela barba de Araão, a unção que está na vida dele vai começar a escorrer. E quando isso acontece, o poder que está sobre na vida dele, que está sobre a vida dele, o Espírito que está sobre a vida dele, vai escorrer na minha vida. E o que ele faz, o que Deus usa ele para fazer, eu também vou fazer. É isso que significa você se associar com alguém que tenha unção mais que você. Irmãos, eu quero mais de Deus. Eu quero andar com gente que tem mais para oferecer. Obrigado. Para mim. Nós temos que aprender que a nossa associação vai determinar na nossa vida o nosso poder e a nossa unção perante Deus. É uma realidade. Agora, quando você se associa com pessoas que não têm nada para oferecer para você, pessoas que não têm unção, pessoas que vão te levar só para o buraco, você pode tentar usar a unção de Deus, mas o diabo vai olhar para a tua cara e vai dizer quem que é você. Se a gente continuar lendo, o verso 13, coloca o verso 13. Olha só. E alguns judeus exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome de Jesus sobre as pessoas possuídas de espírito maligno, dizendo: ordenam que saia pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Próximo. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E o possuído do espírito maligno saltou. Está vendo? E o possuído, uma pessoa só, maligno, saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, e nus e feridos fugiram daquela casa. Volta ao versículo, que é o 14, volta. Irmãos, para vocês verem a diferença de quem anda com Deus e de quem não anda. Paulo era associado dos discípulos, e a unção que estava sobre os discípulos agora, já não mais discípulos, apóstolos, foi sobre a vida de Paulo, a ponto da pessoa possuída dizer: eu sei quem é Jesus e conheço quem é Paulo. Eles eram filhos de um sumo sacerdote. Um homem que se dizia ser representante de Deus, porém, o homem não tinha unção, porque se ele tivesse unção, a unção teria escorrido sobre a vida dos seus filhos, e seus filhos teriam autoridade sobre aquele espírito. Você está vendo como que, quando você caminha com gente que realmente tem poder e autoridade, essa unção ela vai estar sobre você. Porém, quando você caminha com pessoas religiosas, que não têm unção, eles não vão levar você para onde você tem que ir.
eles vão te condenar, eles vão te desprezar. Porém, quando você caminha com homens de Deus, pessoas de Deus, eles vão te levar a você cumprir o seu propósito e chegar naquele lugar que Deus te chamou para ir. Essa é a diferença. A religião, ela não te leva a lugar nenhum, mas a unção de Deus e com quem você se associa vai determinar aonde você vai chegar. Procure andar com pessoas que vão influenciar a tua vida de tal maneira que você vai chegar aonde Deus te chamou para chegar. Associe-se com pessoas melhor que você. Pessoas que vão direcionar a tua vida para se encontrar com Jesus. Te levar cada dia mais próximo de Jesus. Levar você a ser uma pessoa melhor. A tua associação determinará aonde você vai chegar. Aqui nesse país ou aonde quer que você vá. Associe-se com pessoas de maior poder que a sua vida. Porque você precisa decidir. Jesus está voltando. E Ele vai voltar. E um dia Ele vai perguntar para você. Ele vai dizer para você: servo bom e fiel, entra para o gozo do Senhor. Ou Ele vai dizer para você: quem és tu? Aparta de mim, nunca te conheço. Quando Jesus voltar, o que é que você, Senhor? O que você espera ouvir? Então, procure se associar com pessoas que colocarão na sua vida uma unção que vai te levar mais próximo. Amém? Uma outra unção é a unção de ambientes, irmão. Nossa, quando Deus falou a respeito de ambiente. O que é ambiente? É os locais que nós frequentamos. Você pode dizer assim: não, o ambiente não tem nada a ver, não. O ambiente tem tudo a ver. Aonde você vai, os lugares que você frequenta, eles podem determinar para você vida ou morte. Você sabia disso? Não, como assim? Esteja no lugar errado, na hora errada, para você o que acontece com você. Vá para um local aonde você não devia estar. Você não devia estar. E sai um tiroteio lá dentro. Ah, mas o Senhor guarda. Se o Senhor disse para você não vai, você vai estar lá, você acha o Senhor? A misericórdia dele talvez permita. Quantas vezes minha mãe falava para mim: ó, não vá. E boca de mãe quando fala, meu irmão. Quando mãe fala, não, a esposa é de menos, eu estou falando a mãe. Porque mãe, entenda. Mesmo depois que eu casei, querendo ou não, meu pai e minha mãe continuam sendo sacerdotes. Não muda. Mesmo eu sendo os pastores dele hoje, eles continuam sendo eles em cima de mim. Eu aprendi isso com o pastor Sérgio. O pastor Sérgio falou assim: o Sérgio Filho pode casar, eu vou continuar sendo sacerdote da casa. Então, toda vez que a Varda fala, não faz. Eu penso duas vezes antes de fazer. Porque boca de mãe, eu falava sempre, é pior que boca de profeta. Então, quando nós vamos em certos ambientes, a gente acaba tendo problemas. Por quê? Porque naquele local, você pode não ter nenhum problema, mas ali pode ter alguém que tem um problema que vai influenciar a tua vida. O ambiente, a unção dos ambientes, ela pode trazer vida, como ela pode trazer morte. Preste atenção. Coloca Jonas para mim, capítulo 1. Olha como que o ambiente pode ser transformado por causa de uma pessoa. Okay? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença.
Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam, cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, e ali se deitado e dormia profundamente. Minha pergunta para você é: o que os marinheiros e o capitão do navio tinha que ver com a rebeldia de Jonas? O que eles tinham a ver com isso? Certeza? Porém, Jonas, ele entrou no barco e mudou o quê? O ambiente. Tragou a viagem dos caras. Os caras não tinham nada a ver com a viagem com Jonas. E é isso que acontece. Você vai em certos ambientes, você pode estar em paz, mas quando você entrar naquele ambiente, porque existe uma pessoa atribulada, a paz que existia na sua vida, em vez de ficar, vai se tornar uma tempestade. Por isso é que nós temos que prestar atenção nos ambientes que nós frequentamos. Nós temos que pregar o evangelho a toda criatura, mas nós não temos que entrar em todos os ambientes. Nós não temos que ir em todos os lugares. Porque o ambiente que nós entramos, em vez de trazer paz, ele pode nos trazer maldição. Por isso nós temos que tomar cuidado. Jonas, em vez de trazer paz para aquele ambiente, Jonas trouxe maldição. Por quê? Porque ele era rebelde, se rebelou contra Deus, e a unção do ambiente, que era uma unção de paz, tranquilidade, porque aqueles homens iam navegar tranquilo. Mas entrou um miserável lá para acabar com a festa deles. Para que você veja que uma pessoa, fora da presença de Deus, ela pode transformar o ambiente em um lugar completo. Porém, existem ambientes que também, você chega, você está debaixo de uma tempestade. Jesus traz paz. Por isso que nós temos que saber escolher os nossos amigos. Você pode estar mais atribulado que seja, o tanto de problema que você esteja. Você pode chegar em certos locais, você vai ter paz. Você já chegou assim, todo arrebentado, quebrado, mal, e você entra na casa de certas pessoas, aquela paz, ela predomina sobre você. Você esquece o que você está passando. Seja só eu que passei por isso. Eu já entrei na casa de pessoas e eu já entrei em velório de crente e tinha paz. Vocês já foram em velório de crente aqui? Eu não sabia, porque eu era novo convertido. Eu tinha problema, eu tinha pavor de defunto. Pronto, isso é bem específico. Eu tinha pesadelo, irmãos, quando eu ia em velório. Ou eu nem entrava, eu ficava lá atrás, eu ficava só de olho no caixão lá no fundo. Jesse não está aqui? Então eu vou contar. Aí eu comecei a namorar uma menina que era crente. E crente no Brasil, eu não sei se você sabe. Hã? Ah, a mãe está aí. Ela vai ficar sabendo porque ela vai assistir de qualquer maneira, mas vou aproveitar que ela está aqui, porque ela não fala nada, ela não fica olhando torto para mim. Lá no interior, lá do interior de São Paulo, tem uma cidade chamada Rio das Pedras. Foi onde eu conheci Jesus.
uma Assembleia de Deus, daquela onde as irmãs não depilam, o cabelo chega até no calcanhar, naquelas assembleias. Eu converti na Assembleia Raiz, foi onde eu me converti. E eu comecei a namorar uma menina, nem lembro o nome dela, faz tanto tempo. Faz tempo. E nós íamos caminhando, a gente saía da igreja e ia caminhando para casa. E no caminho para casa da minha tia, existia uma casa funerária, onde eles faziam o velório. E por incrível que pareça, irmão, morria gente demais naquela cidade. Todo dia que a gente saía da igreja tinha um defunto lá dentro. E os crentes saíam, todo mundo entrava no velório para parar, ia no caixão. Quem que é esse aí que morreu? Irmãos, todo dia eu ia na igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Eles tinham culto todo dia, eles tinham uma coisa diferente na igreja. Nós saímos andando, parava na casa funerária para ver quem que morria. Era de lei. Eu chegava de mão dada com a menina lá. Ela, esse eu não conheço. Ah, esse eu conheço. Mas o ambiente de cada velório era diferente. Quando era crente que morria, você chegava no local, era paz. Os irmãos estavam louvando, adorando. Mas quando você chegava num ambiente que a pessoa não conhecia Jesus, você sentia aquele peso, algo tenebroso, algo pesado assim, de maneira assim, que você arrepiava dos pés à cabeça. Então, existem ambientes aonde Cristo está, existe paz. Mas aonde Cristo não está, você não consegue ter paz. Jonas, ele entrou nesse barco, ele não trouxe paz. Ele trouxe o que sobre esses homens? O peso da ira do Senhor. Por quê? Porque Jonas se rebelou contra ele. Agora, quando você entra num ambiente de paz, acontece a seguinte coisa. Coloca Marcos para mim, capítulo 8. Mateus 8, verso 23. Jesus entrou no barco com os seus discípulos, e os seus discípulos o seguiram. Próximo. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês estão tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos do mar, e tudo ficou calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos do mar lhe obedecem? Enquanto um leva a tempestade, o outro traz bonança. Escolha os ambientes que você entra. Porque certos ambientes irão destruir a sua vida. Porque você pode estar no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. Agora, quando você está no ambiente certo, na hora certa, com a pessoa certa, afaste. Procure andar nos ambientes que Cristo quer que você ande, porque naquele local vai haver a unção que você quer. Ande no ambiente que traz paz. Não ande em ambientes que irão destruir a sua vida. Ambientes de morte. Ande em ambientes que trazem. E a última coisa que eu quero falar é quem tem influenciado a sua vida. Quem tem falado no seu coração, quem tem sentado à sua mesa. Quem você tem aberto o seu coração para falar nele. Porque quem fala no teu coração
essa pessoa determinará o seu futuro. Se você colocar um rei ou um príncipe para viver com mendigos e deixar esse príncipe ou esse rei 1 ano com esses mendigos, ele vai falar como mendigo, ele vai se vestir como mendigo, ele vai se comportar como mendigo, ele vai viver como mendigo. Em 1 ano. Por quê? Agora, se você colocar um mendigo para se assentar à mesa de um rei, em questão de meses, o mendigo não existe mais. Em questão de meses. Por quê? Porque o príncipe, ele vai influenciar a ele se transformar para algo melhor. E o príncipe, ele tem uma mentalidade de vitória. Quanto uma mentalidade de quê? Batalha. Saiba escolher as pessoas que falam na sua vida. As pessoas que têm o teu coração. Não abra teu coração para qualquer pessoa, porque quando você abre o seu coração para qualquer pessoa, aquilo que aquela pessoa é e o que aquela pessoa sente, ela vai passar para você. Uma pessoa que só sabe murmurar, e o tempo todo você está deixando essa pessoa caminhar com você, o que vai acontecer? Você vai se tornar o quê? Murmurador. Uma pessoa que só sabe falar palavrão, amanhã ou depois, você permite essa pessoa falar na sua vida, o que vai acontecer? Está falando só palavrão. Não é qualquer pessoa que eu e você podemos permitir entrar na nossa vida. Nós temos, como eu disse, temos que caminhar com pessoas mais sábias que nós, pessoas mais crentes que nós, pessoas mais avançadas que nós, mais santas que nós, pessoas que oram, que jejuam, que buscam a presença de Deus. Porque quando você caminha com essas pessoas, você cada dia mais vai viver o propósito do sobrenatural de Deus. Porque é isso que a palavra de Deus diz em Provérbios 13, 20, diz assim: quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro de tolo acabará mal. Provérbios 13. Quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Irmãos, cuidado com quem fala na tua vida. Cuidado com quem você abre o teu coração. Cuidado para quem você chora. Cuidado para quem você dá ouvido. Eu já falei isso. Nem todo mundo quer o teu bem. Eles querem o que você tem, mas eles não querem pagar o preço que você paga. Então, cuidado. Cuidado. Quem influencia o teu coração, cuidado com quem você conversa, cuidado com quem você abre o teu coração. Porque você tem que tomar esse cuidado. Salomão, ele sabia disso. Salomão, a gente nem sabe se ele é salvo. Se ele chegou a ser salvo. Por quê? Salomão, a Bíblia diz que ele foi o homem que mais sábio que já houve. Porém, ele permitiu seu coração ser contaminado por pessoas que estavam falando na vida dele. Quem? Todas as mulheres que ele casou. Pior, que trouxe a sogra junto. Eu levanto a mão para o céu, que a minha sogra é uma benção.
tenho que reclamar dela. Estou falando de coração, viu, dona Sila? Não estou mentindo. O senhor sabe que eu não estou. Então, Salomão, ele permitiu, sendo o homem mais sábio que já existiu, ele permitiu ser influenciado por pessoas a ponto dele começar a adorar outros deuses, levantar altares dentro do seu próprio reinado, para você ver que a quem nós permitimos falar na nossa vida, ele vai influenciar mais cedo ou mais tarde. Um homem que era da descendência de Davi, que conhecia quem era o seu pai, e da sua descendência viria quem? Jesus. Ele acabou se desviando do caminho de Deus. Por quê? Porque quem fala no nosso coração, ele determina aonde nós chegaremos amanhã. Cuidado. Cuidado com quem você abre o seu coração. Não abra para qualquer um. Porque a unção que está sobre aquela pessoa, ela vai passar para a sua vida, seja ela boa ou má. Quando você dá legalidade para alguém tocar em você e falar sobre a sua vida, o que está sobre aquela pessoa toma legalidade sobre a tua vida. Porque você deu a liberdade. Então não permita qualquer pessoa falar na sua vida. E eu encerro com isso. Provérbios 21:16. Quem se desvia do caminho do entendimento repousará na congregação dos. Ande com pessoas mais sábias. Pessoas que realmente querem o teu bem. Pessoas que querem levar você para um nível sobrenatural. Pessoas que querem que você realmente seja cheio de Deus. Seja pessoas que vivem no ambiente da unção de Deus. Porque uma vez que você sai do ambiente de Deus, do ambiente da influência de Deus, você se torna uma presa fácil. Da mesma maneira que o tubarão, fora do seu habitat normal, ele se torna uma presa fácil e ele não consegue viver aquilo que Deus projetou ele para viver. Você fora da unção, você tampouco pode viver aquilo que Deus te chamou para fazer. Então, saiba com quem você se associa. Conheça as pessoas que você está se associando, para que amanhã ou depois você não venha se arrepender. Cuidado os ambientes que você frequenta, para que você não venha pagar o preço por algo que você não fez. Cuidado quem fala no teu. Como disse no início, Hebreus 10, Jesus está voltando. E é por isso que nós temos que ademoestar aos outros. Não saia debaixo da congregação. Deixe de ficar. Não saia debaixo da unção do corpo de Deus. Não se desvie, porque mais cedo ou mais tarde Jesus vai voltar. E Ele quer que você esteja no âmbito do corpo de Deus. Para que não seja tarde. Amém? Coloque-se de pé. Feche seus olhos.
não vou fazer nenhum apelo, chamar você aqui à frente, mas eu vou pedir para você examinar. Você mesmo pensar com quem você tem se associado. Os ambientes que você tem frequentado. E para quem você tem aberto seu coração. Pensa um pouquinho. A tua associação, as pessoas que você tem se associado, essas pessoas têm se aproximado de Deus, ela tem distanciado. Os ambientes que você tem frequentado têm trazido bênção para a sua vida ou tem sido tropeço? As pessoas que você tem aberto a tua vida, o teu coração, essas pessoas, elas têm influenciado você a crescer na presença de Jesus? Ou elas têm moldado você à maneira do mundo? Isso é entre você e Deus. Hoje é dia de ceia. Como você tem vivido a sua vida? Qual é a unção que está sobre você hoje? Qual é a unção que está sobre você? Pai, nós, Senhor, queremos, Senhor, ter pessoas que estamos debaixo da tua unção. Queremos ser pessoas, Senhor, que estamos debaixo do teu querer, do teu poder e da tua vontade. E para que isso venha acontecer, Senhor, nós precisamos saber com quem nós nos associamos, ambientes que frequentamos e as pessoas que nos influenciam. Dá-nos, ó Pai, entendimento, conhecimento, sabedoria, para que nós possamos estar debaixo da unção que Tu queres que nós estejamos. Porque, Senhor, se nós estivermos debaixo, Senhor, da unção errada, nós nunca poderemos viver, Senhor, o propósito verdadeiro que Tu nos chamou. E nós, ó Pai, queremos viver, Senhor, esse propósito, Senhor, o mais profundo que seja necessário. Pai, eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, traga, Senhor, as pessoas certas para nós nos associarmos. Traga, Senhor, as pessoas certas, Senhor, para que nós possamos crescer na Tua presença. Leva-nos, Senhor, aos ambientes corretos, ó Pai, em nome de Jesus. Leva-nos, Senhor, a ambientes, Senhor, que trarão paz e vida, e não, Senhor, lugares que trarão morte e maldição. Mostra-nos, Senhor. E levanta, Senhor, na nossa vida, pessoas, Senhor, tementes a Ti, que venham nos influenciar de tal maneira que nós seremos, ó Pai, transformados em príncipes, reis e sacerdotes. Coloca pessoas, ó Pai, que falarão no nosso coração, e nós, ó Pai, seremos moldados cada dia mais a estar parecido contigo. Eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus, faça, Senhor, que nós vivamos o sobrenatural. Em nome de Jesus eu te peço e eu te agradeço. Amém. Pastor Sérgio.
2. Irmãos, pode sentar em nome de Jesus. Palavra top, né? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se não houvesse aqueles que clamasse ao Senhor, que buscasse, né? E Deus, Ele levanta pessoas em determinados momentos e sempre levantará pessoas que vão cumprir esse papel de proclamar a sua bênção, a sua mudança. E isso é uma verdade. Aqui em Isaías 53 fala assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz de terra seca. Não tinha aparência nem formosura, e olhamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, e como um a quem os homens escondiam o seu rosto para desprezar, e era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nos reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimidos. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós não temos nenhum tipo de justificativa para não ser sarado. Tem muitas pessoas que fazem campanha pelo seu corpo, pela sua saúde, não tem nada errado nisso. Mas Jesus está muito mais preocupado com a sua alma, com o teu espírito, porque é isso que vai para o céu. E a gente percebe que essa dor aqui, a gente não tem nós precisamos ter ideia do que Isaías, que estava predizendo o Messias, que viria um libertador. Ele já veio. Você precisa conhecê-lo melhor. Nós precisamos ir para as Escrituras e conhecer quem é o Cristo que nós servimos. Porque a partir do momento em que nós relacionamos, como o pastor falou, ele vai nos influenciando. Vir à igreja, irmãos, envolver no trabalho da igreja, isso é muito bom, mas isso não é tudo. Você precisa ser igreja. As nossas emoções, elas nos têm derrubado muito mais do que as enfermidades que nós temos. Nós precisamos ter um ambiente emocional muito grande para entender o que a Escritura diz a respeito disso. Você só será grande se você entender as coisas pequenas de Deus que Ele tem para que você venha participar delas. Você nunca terá coisa grande de Deus se você não tiver as coisas pequenas como prioridade na sua vida. E Jesus, ele na cruz, ele não tinha um amigo. A única pessoa que ficou perto de Jesus foi a mãe e uma Maria, que foi pega em adultério. Os seus 12 principais ali fugiram. O fato de fugir não fez deles a pior coisa, mas o fato dos 11 voltar fez daqueles homens entender o propósito e o projeto que Deus tinha na vida deles. Porque quando eles voltam, eles sabiam que estavam voltando para uma morte, assim como o seu mestre tinha morrido. A ceia, ela é um ambiente onde nós temos que entender que houve alguém que pagou o preço
Tem pessoas que sofrem muito mesmo, mas ela precisa entender que o preço já foi pago pelo seu sofrimento. E a coisa mais interessante que nós vemos na Bíblia, quando lá no livro de Coríntios, fala sobre a questão que Jesus fala: fazer isso em memória de mim. Por que Jesus está dizendo para trazer a memória? Porque aquilo que você não pensa, você esquece. O que você não vê, você esquece. O que você não ouve, você esquece. Fica um sentimento e não uma verdade. E quando nós trocamos sentimento por verdade, nós começamos a perder o significado da vida. Nós começamos a perder o significado da comunhão, de quem pagou o preço. A ceia, ela é um memorial. Fazer isso em memória de quem? Quando eu não faço isso, o que é que eu estou deixando de fazer? De lembrar. Qual que é a significância da ceia? Lembrar. Lembrar de quê? Dos feitos que foram feitos para que eu pudesse nesse dia participar dessa mesa. E não é o que você vai fazer, Alex, é o que ele fez. Nada que você fizer justifica você a participar disso. Ah, eu estou mal, participa da ceia. Ah, eu caí em adultério, participa da ceia, porque é a ceia que vai curar. Se alguém está doente, ele vai para onde? Para o hospital. Antigamente as igrejas eram muito severas nisso. Eles tratavam a ceia como se fosse uma coisa, tipo assim, de salvação, de inferno. Mas eu aprendi, irmãos, você pode não concordar comigo, mas o altar, junto com a ceia, é o melhor refúgio que alguém tem para ser curado. Porque a ceia, onde nós vamos falar que Jesus falou assim: você não fez, você não viu, você não participou do meu sofrimento, você me rejeitou, você me expôs, mas mesmo assim eu morri para te dar o melhor. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não desceu no coração do homem, Ele preparou para a sua igreja. Por pior que seja a situação que você está vivendo, eu quero dizer uma coisa para você, igreja: Ele pagou a sua dívida. Ele pagou a sua dívida, e Ele ainda te deu o crédito, dizendo assim: tudo que você ligar nessa terra será ligado nos céus. Você não é devedor, não. Basta você entender que Ele levou sobre Ele. Isso te faz melhor. Isso é a ceia do Senhor. É onde nós estamos aqui nessa manhã para dizer: Deus, obrigado. 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 Porque nós estamos lembrando que o Senhor vai voltar. Presta atenção nessa pérola. Não como um Deus misericordioso. Presta atenção agora. Ele vai voltar. Não como um Deus misericordioso, mas Ele vai voltar como um juiz. E um juiz julga na lei. E só aqueles que tiverem comunhão, que lembrou do que Ele fez, que Ele vai voltar e que Ele vai buscar, entendem. Não vai ter misericórdia naquele dia. A misericórdia é agora. É a comunhão, é a participação, é um tratando o outro, é a luta, a peleja, sempre dizendo obrigado, porque o preço está pago. Nada que nós fizermos vai mudar isso. Tem hora que a gente acha que é bom, né? Não, irmãos.
Ele pagou a conta. Entendeu? Ele pagou a conta. E ele falou assim: agora eu vou dar para vocês alguém. Enquanto eu não voltar, eu enviarei da parte do meu Pai o Espírito. E Ele estará convosco todos os dias, até a consumação. O bônus vem no Espírito. Porque, irmãos, a Bíblia, as Escrituras, é o único livro que você lê e o autor vem para te explicar o que está sendo lido. Pastor, eu não entendo na Bíblia. Não entende mesmo não, irmão. Mas vai lendo, porque aquilo que está escrito vai ser revelado pelo Espírito Santo, da medida que você vai tendo comunhão como Deus e servo e Deus. Traga a memória. Traga a memória. Vale a pena lutar. Traga a memória o que Cristo fez, o que Cristo faz. Esse Isaías escrevendo 53 aqui, eu acho muito lindo, irmãos. Isso nos arrepia. Nós não fizemos conta, nós viramos as costas. Foi o mais indigno, rejeitado. Tem uma questão mais doída na nossa vida do que rejeição. Você se sente rejeitado? Deixa eu falar uma coisa para você, em nome de Jesus Cristo. Para, Ele já pagou o preço. Você se sente abandonado? Eloi, Eloi, sabachthani. Ele fala: eu fui por causa de você. Você se sente pobre, não tem o que comer? Eu senti isso como Deus para pagar essa conta sua. As pessoas não me honraram. Ele sentiu isso na cruz, que foi abandonado, para que ele pudesse sentir, para que ele pudesse pagar essa conta para você. Está paga a conta. Não tem mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas, vamos comigo, as coisas velhas, e eis que veio coisas o quê? Como é essa? A viver o novo. Como é que eu vivo o novo? Esquecendo das antigas. Você sabe por que tem muitas pessoas que não conseguem romper mais na sua vida emocional, relacionamento? Porque eles estão presos ao passado. Deixa eu falar uma coisa para você: esquece o seu passado, abandona o seu passado, viva coisa nova, esquece do trauma de não sei o que. Mas, gente do céu, só para encerrar, eu conheci um casal de senhores, o vô Chico. Ele tinha uns 60 anos de casado, ia para a igreja todo dia. Sou do interior de Goiás. E eu aprendi uma coisa com eles. Um dia chegando lá, os dois velhos brigando. E ela falou assim: você não foi homem de comprar nem a aliança que nós casou. Você pegou emprestada. Aí eu olhei para a mente da irmã, assim, sabe, olhei para ela e falei assim: meu Deus, ela está presa 60 anos atrás, ela não se libertou. Ela traz essa mágoa no coração dela de uma aliança. Se ela tem 10 filhos, ou era 11 que tinha, ela viveu um momento extraordinário com esse homem ou não. Ela teve a oportunidade de ver neto, bisneto, tataraneto, e ela ainda está preocupada com uma aliança. Ela deixou de viver aquilo que Deus fez por ela por causa de uma atitude de há 60 anos atrás. Tem pessoas que são assim. Liberar o passado é mais dolorido do que viver o presente. Libere. Faça parte da mesa do Senhor. Já foi tudo pago. Ah, eu casei 3 vezes. Toca, vai embora. Esquece. Ah, eu apanhei. Esquece. Irmão, já foi pago. A única coisa que nós precisamos fazer é aceitar esse pagamento. Tá bom? Vamos ficar de pé? Acho que os meninos vão cantar uma canção. Vai não? É o Sérgio Filho? Vamos então servirmos a ceia. Quantos entenderam? Diga amém. Então diga assim comigo: diga seu nome. Eu, Sérgio, não preciso fazer nada. Eu não tenho conta para pagar, porque alguém pagou por mim. Antes
que eu tivesse vindo sobre essa terra, mas Ele já pagou. Eu creio nisso. Pai, nós queremos te agradecer. Pode servir, pessoal. Pega aí, pode servir lá, por favor. Esse negócio aqui tem uma manha, né, irmãos? Se prender a manha é fácil, não? É a de cima primeiro. Aí tem o pão depois. Aí, ó. Ó o mistério, ó. Que Ele descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção. Que Ele Por que eu devo ceiar? descreva Porque é uma ordenância do Senhor. Amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, por este momento. Apresentamos este pão que representa o teu corpo, a tua carne, que foi moída na cruz do Calvário. Ela foi dilacerada naquela cruz. Mas da mesma forma como o Senhor veio nessa terra, o Senhor veio por causa da tua igreja. O Senhor morreu por causa da tua igreja. E o Senhor ressuscitou por causa da tua igreja. Então nós estamos aqui, meu Deus, nessa manhã, para nos fortalecer através dessa carne, deste corpo, que é o corpo do Senhor, onde nós nos inserimos nele, onde nós fomos comprados e pagados para andarmos nele. E aqui estamos para isso, Pai. Coma o pão. Que Ele descreva em perfeição. Preste atenção no que eu vou dizer. Antes da vinda de Jesus, os profetas, os sacerdotes, eles sacrificavam novilhos para que pudesse ser aspergido sobre o povo, para que houvesse o perdão do pecado. Mas isso não era suficiente. Os pecados eram perdoados, mas o Cordeiro Santo de Deus, ele veio para morrer, e o seu sangue foi capaz também de perdoar os pecados. E muito mais, o sangue do Cordeiro não só perdoou, mas o sangue do Cordeiro purifica as nossas vidas e os nossos pecados. Já não é mais só o perdão, há uma purificação, e você estar puro para a glória de Deus. E no momento que você fica impuro, o sangue vai te purificar novamente. Pai, nós apresentamos o sangue em memória desse vinho, que além de nos perdoar, nos purifica, nos faz limpos, Senhor, de toda acusação, porque foi pago através do teu sangue naquela cruz. E quando o teu sangue caiu sobre a terra, ela nunca mais foi a mesma, Senhor. Por isso nós estamos aqui nesta manhã. Toma agora o teu vinho em nome de Jesus. Levante as suas duas mãos para os céus. Não peça nada, só agradeça o Senhor. Agradeça o Senhor por essa igreja. Agradeça a Deus pelos pastores dessa igreja. Agradeça a Deus porque Deus tem te abençoado nessa igreja. Agradeça a Deus pelo louvor, pelas orações. Agradeça o Senhor porque Ele te chamou para fazer parte. Pai, obrigado, Senhor, nessa manhã. Obrigado porque a Tua palavra, meu Deus, ela nos leva a um nível, ó Deus, maravilhoso. Conforte, ó Deus, o coração de cada um, Senhor. Que eles sejam alegres no Senhor em qualquer situação que esteja passando. Que o Teu Espírito Santo continue soprando e falando aos corações deles. Em nome
de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor bem forte e diga amém, Jesus. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Vai embora. Pastora Lígia, vem. Por favor. Sérgio Filho. Peguei o pastor Sérgio para ele, esperava. Irmãos, essa família preciosa, semana passada o pastor Sérgio e a pastora Adígia veio conversar comigo, com a minha esposa, com a Jess, e eles estão se aliançando com a gente, está caminhando com a gente. Então hoje eles fazem parte dessa casa, dessa família, eles passam a ser pastores aqui dentro, junto conosco. Então eu quero receber essa família aqui no nosso meio, porque eles vieram para acrescentar. Eu sei que eles vão somar com a gente. E nós temos muito que aprender com eles, principalmente eu. Tenho muito que aprender com eles. E eu reconheço isso. Então, eu quero pedir para vocês levantarem sua mão, para que nós possamos orar por eles e receber eles, porque eu sei que eles vão ser bênção na nossa igreja, na nossa vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos apresentar essa família, Senhor, e essa aliança, Senhor, que nós fazemos na Tua presença. Nós reconhecemos, Senhor, que o Senhor é quem traz as pessoas na hora certa, no momento certo. E eu sei, Senhor, que essa família, Senhor, ela será de bênção, Senhor, e será de prosperidade para esse lugar. Eu sei, Senhor, que o Senhor vai usar o pastor Sérgio, a pastora Adígia, o Sérgio Filho, Senhor. Nós oramos pela Camila, que também não está aqui, pelo Lucas, Senhor, que eventualmente estarão conosco. Pai, em nome de Jesus, que eles venham, Senhor, ser colunas nesse local, Senhor, como o Senhor disse, Senhor, que o Senhor traria colunas para, Senhor, estar, Senhor, nos apoiando. Nós, ó Pai, te agradecemos, porque eles são e serão, Senhor, um fundamento para essa igreja, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para Jesus e faça que eles se sintam em casa. Amém. Obrigado, pastor Sérgio. Deus abençoe. Amo a vida do Senhor. Obrigado. Irmãos, só para a gente encerrar, coloca os anúncios para mim, por favor, rápido. Eu sei que os irmãos devem estar com fome. Então nós estamos ali passando por uma renovação na mídia ali. E logo o João Pedro e a Yasmin também vão estar ali na mídia, né? A Bianca já está lá. Então, logo a gente vai estar com um time aí para uma pessoa por semana, para acabar o problema de passar uma pessoa lá 3 semanas lá. Amém? Irmãos, falta 2 semanas, né? Não é nesse final de semana, o próximo, o pastor Jadson, ele já está em Boston, ele está pregando lá, e ele chega, não nessa quarta-feira, na próxima quarta-feira ele está aqui. Ele vai estar ministrando para a gente na sexta-feira à noite, ok? Sábado de manhã, nós teremos um café da manhã aqui, às 10 horas da manhã. Nós vamos começar às 10, nós vamos até por volta da 1h30, 2 horas. Depois, à noite, nós temos um 7h30 de novo e no domingo de manhã. Algum dos irmãos pode até achar que vai ficar meio pesado, mas a gente tem que aproveitar a oportunidade, irmãos. Não é toda semana que a gente tem um homem do calibre dele vindo para estar ministrando para a gente. Então, nós temos que aproveitar o máximo possível. Vai estar ele e a esposa dele, e ele vem com excelentes recomendações. Então, traga convidados, venha, participe. Não tem necessidade de você ser casado. Ele vai estar falando sobre família, ele vai estar falando muita coisa. Então, venha participar.
aproveite essa chance e venha provar do café da manhã. Bem, os goianos vão gostar do pão de queijo, né? Vamos ver se a gente não consegue pamonha também. Aí você vai ver aparecer um monte de gente. Bom, oração. Amanhã nós temos oração às 7h30, começa às 7h30. Semana passada até o Sérgio Filho participou. Não orou, mas participou, estava lá. Então, Alex, então, irmão, se você não tem participado, tem sido bênçãos. Se você não está no grupo da igreja, do WhatsApp da igreja, fale comigo, nós colocamos você lá, é onde nós mandamos o link. E Deus, ele tem feito milagres através dessa oração de segunda-feira. Deus tem aberto portas que vocês não imaginam na vida de pessoas, que eu posso dizer porque eu tenho testemunhado. Então, algumas pessoas vão testemunhar das grandes coisas que Deus tem feito. Aconteceu o seu milagre? Você quer testemunhar? Falar dele? Você falou na sexta-feira ou ainda não? Quer esperar? Então, vamos esperar. Então, Deus tem feito milagres. Amém? Nossa célula aqui, toda sexta-feira, às 8h. Essa semana nós temos, na outra nós não temos, por causa do nosso congresso. Então, sexta-feira, com o irmão Anderson, dá um tchau aí, irmão Anderson. Então, é o nosso mestre aí da célula, toda sexta-feira. Nós estamos estudando o quê? Olha aí, é uma nova matéria que nós vamos começar. Então, venha fazer parte toda sexta-feira, às 8h. Amém? E o nosso culto às 10h30, como os irmãos sabem. E terça-feira, às 7h, a reunião, o movimento jovem, lá na casa do Renan. Quem foi lá na terça-feira, eu fui lá, foi top. Então, Felipe, você está convidado para estar com a gente na próxima terça-feira. Você dirige ou não? Não? Então nós precisamos de alguém para pegar ele. Ele mora aqui atrás do Food Max. Então, se alguém puder pegar ele, fica bom. Eu tenho no seu número, eu vou passar para o Renan está em comunicação com você, que é o nosso líder de jovens. Nós vamos estar, eu vou ver se semana que vem, eu quero apresentar o Renan e a Lisa aqui na frente da igreja e ungir eles como líder de jovens na próxima semana. Porque eles ainda não foram ungidos como líder dos jovens e nós vamos estar fazendo na próxima semana. O pessoal que está viajando está de volta à igreja, então para a gente poder fazer isso. Então, terça-feira, às 7h, na casa do Renan, em Martins. Então, se você não está participando do grupo dos jovens, vá, tem sido bênção. Logo, logo eles vão ter que fazer no parque, porque não vai caber na casa deles. Porque estava lotado, né? Terça-feira, né, Sérgio? E olha que faltou gente. Estava bom. Eu fiquei até com medo de falar. Porque o negócio lá estava pegando fogo, lá eu fiquei quietinho. Então, terça-feira, às 7h, seja bem-vindo, Felipe, no meio dos jovens. Conheça esses monstros aqui, porque é tudo monstro. Quer falar de bateria? Aqui, ó. Esse cara é monstro na bateria. É com esse aqui, ó. Você pode falar com ele. Então, coloque-se de pé para a gente encerrar. Glória a Deus. Irmãos, eu estou muito feliz. Eu tinha até falado com a Jess essa semana. Eu falei assim, muita gente não vai vir. A casa está cheia. Esse ano que vem vai estar mais cheia ainda. Amém? João, Carlos, Felipe, seja bem-vindo ao nosso meio. Se vocês não tiverem um lugar para congregar, faça desse lugar a tua casa. Vocês vão ser sempre bem-vindos. Tá bom? Antes de ir embora, nós temos algo para dar para você. Lisa, traz essas bolsinhas que estão em cima aí. Traga uma para cada um, por favor. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que a comunhão dos santos e o poder do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Aonde quer que vocês estejam, que a prosperidade do Senhor te acompanhe e que o poder do nosso Senhor Jesus te guarde no seu entrar e no seu sair. Que vocês sejam abençoados no santo nome de Jesus. Amém. Nós estamos encerrados. Dá um abraço aí em pelo menos 10 pessoas e Deus abençoe os irmãos. Amém?